No capítulo anterior, os dragonoides, ao ver aquele outro dragão explodir, eles começam a gritar perguntando o que diacho era isso. Porém, Limoyu responde que esse era o estopim para os fogos de artifício da virada do ano novo, e após Limoyu terminar de explodi-los, sobram apenas alguns cadáveres em meio à fumaça, deixando os figurantes assustados, sem acreditar no que eles tinham visto. O general Dragonoide muito rápido se aproxima de Limoyu, então ele se autodestrói causando uma grande explosão. E aquela explosão é tão grande que leva todos os Dragonoides juntos, e aquela destruição foi tão grande que parece uma ogiva nuclear, arrasando parte da estrutura da muralha, deixando os figurantes humanos assustados, falando que se Limoyu não foi eliminado agora, ele não será nunca mais. Limoyu começa a passar pelos figurantes, se dirigindo em direção à torre, então os figurantes param e começam a se curvar diante dele, e eles começam a gritar chamando Limoyu de Senhor General Divino, e quando Limoyu se aproxima das muralhas, Niju e Zhang descem para falar com ele. E ao chegarem perto, Limoyu rapidamente cumprimenta Mestre Zhang, dizendo que fazia muito tempo que eles não se viam. Deus Bai apresenta o diretor a Limoyu e diz que esse velho é de nível 89 e que ele estava apenas um passo do nível divino e que era provável que ele se torne o 11º guerreiro de nível divino do Império de Genshia. Deus Bai fala para Mo Xingui que Limoyu era mais do que qualificado para ingressar na academia deles e que se ele não acreditasse ele poderia mesmo verificar. E Mo Xingui fala para Deus Bai que sendo assim, ele vai dar uma olhadinha nos status desse garoto e que Deus Bai deve liberar para que ele analise tudo. Porém, ao liberar, Deus Bai fala para Mo Xingui relaxar para não se assustar no que ele vai ver. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram as outras partes, deixarei uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. Mo Xingui pensa que esse chupinga do Deus Bai deve estar de brincadeira com a cara dele e que esse garoto deve ser apenas um chupingole e que não deve ser tão forte assim. Porém, ao olhar os status de Limoyu, ele vê que o nome daquele garoto era Limoyu e que ele estava no nível 37 e com 110 mil pontos de contribuição. Então, assustado, ele pergunta como assim esse garoto havia acabado de se tornar o campeão nacional e já estava no nível 37. E que além disso, porque ele tem 110 mil pontos de contribuição, então ele pergunta como é que foi que ele conseguiu tudo isso. Deus Bai então pergunta a Mo Xingui se ele ficou sabendo que aquele velho tinha aceitado uma garota como sua discípula, e Mo Xingui responde que ficou sabendo. Então ele diz que esse velho super gênio aceitou apenas um discípulo em toda a sua vida, e que ele ficou sabendo que ele dedicou todos os seus esforços para treiná-lo. Então Deus Bai diz que esse discípulo do velho é Limohan, a irmã de sangue de Limoyu. Mo Xingui assustado fala que então quer dizer que eles são uma família de um sangue só, e ele pensa que como a irmã mais velha desse garoto é absurdamente forte, o irmão mais novo deve ser pior ainda. Deus Bai olha para Limoyu e diz para ele mostrar sua insígnia para o diretor Mu, para ver se ele toma um sustinho de leve e quem sabe dê um infarto nesse velho chupinga. Porém, Limoyu pensa que esse velho vai ter um AVC, mas ele atende ao pedido de Deus Bai. E ao tirar sua insígnia, Limoyu segura bem diante do seu peito, deixando o diretor Mu quase tendo uma birula, perguntando como assim esse bicho já é um general divino. E embora ele seja apenas 0 estrela, Mu fala que ele também é o general divino, porém ele já estava no nível 89. E isso significava que Limoyu, mesmo estando apenas no nível 37, estava sem igualar a ele em potência. Mu pensa que se Limoyu tivesse ganhado todo o mérito militar até hoje sozinho, seu poder de combate real teria cedido muito o nível dele, e que sendo assim não surpreende que ele tenha 110 mil pontos de contribuição. Porém, ao olhar para a mão de Limoyu, Mu pergunta o que era isso. Porém, ao ver melhor a marca, ele pergunta se aquilo era a runa primordial, e que isso significava que Limoyu tinha passado aqueles extremamente perigosos 10 dias no campo de desafios eternos e havia sobrevivido. Mu então se levanta e fala que de acordo com as regras da escola, Limoyu estava de fato qualificado para ingressar na faculdade de Genes. Entretanto, de acordo com as normas, ele terá que fazer os testes para poder entrar de fato. O diretor Mu então chama Limoyu e diz para ele segui-lo por favor, pois ele irá mostrar a faculdade. Momentos depois, na faculdade de Genes, Deus Bai, o diretor Mu e Limoyu estavam andando pelos corredores. Então o diretor Mu fala que Limoyu tinha dado muita sorte,
pois hoje era exatamente o dia em que a Faculdade de Gênesis estava fazendo a prova para os candidatos. Então ele explica que as 3 melhores faculdades aplicavam pequenas provas mensalmente e uma grande prova anualmente, para saber se os alunos ainda estão aptos a permanecer na faculdade. Então ele diz que se por acaso algum aluno falhar na avaliação, ele será expulso da faculdade e não poderá entrar novamente dentro de 5 anos. Ao ouvir isso, Lin Yu pensa que isso quer dizer que Xu Sheng se lascou, e o diretor Mu fala para Lin Yu que o objetivo do teste de hoje é resistir 1 minuto diante de seu oponente. Então ele pergunta se Lin Yu gostaria de experimentar, e Lin Yu responde que sim. Eles então vão para o encontro dos outros alunos, porém ao verem Lin Yu eles perguntam se aquele garoto era o Lin Yu, e alguns figurantes comentam que realmente era ele. Então eles dizem que parece que Lin Yu estava tentando entrar na faculdade de Gênesis, porém um deles comenta que foi por causa de Lin Yu que a faculdade de Gênesis tinha virado uma piada. Xu Sheng ao ver Lin Yu ele fica irritado, perguntando o que esse chupingola estava fazendo aqui também. Então um dos examinadores fala para Lin Yu que como ele estava no nível 37, eles vão simular apenas um capiroço de level 47 para ele. Então ele explica que se Lin Yu conseguir aguentar o capirosco por 1 minuto e permanecer vivo, ele passará no teste. Lin Yu então responde que ele pode arrochar o nó, e em seguida o capirosco começa a ser invocado, e os figurantes irritados comentam que Lin Yu era bastante arrogante e que eles não sabiam de onde esse chupingola estava tirando tanta confiança, porém um deles comenta que todo novato era assim, mas com o tempo eles aprendem seu lugar assim como foi com Xu Sheng. Outro figurante fala que eles tinham várias profissões lendárias, mas ele não fazia ideia porque o diretor Mu estava dando tanta atenção a esse metido. Lin Yu olha para o capirosco, ele fala que aquilo era um baratão capirosco abissal da lâmina de nível 47, e os figurantes ao ver aquele capirosco, eles ficam assustados, comentando que aquela criatura é o capirosco mais difícil do abismo para se enfrentar no teste. Então eles dizem que Lin Yu estava ferrado, pois ele não vai aguentar nem sequer 10 segundos. O examinador diz que o teste vai começar agora, então o capirosco parte para cima de Lin Yu, porém Lin Yu ativa suas presas de esqueleto, eliminando o capirosco em questão de segundos. Então ele olha para o examinador e diz que parece que ele concluiu a avaliação, já que foi o capirosco que não aguentou ele. O examinador assustado começa a gaguejar dizendo que sim, e que o teste já havia acabado. Então também sem acreditar, os figurantes perguntam como assim o capirosco foi para a terra do pé juntos com apenas uma chibatada, pois aquele era um capirosco com 10 níveis mais que Lin Yu, e algum deles impressionado fala que o chupinga de Lin Yu demorou nem sequer 10 segundos para eliminá-lo. Então alguns deles falam que era difícil eles durar 10 segundos contra aquela criatura, e Lin Yu eliminou ele em menos tempo que isso. Xu Sheng fica irritado falando que Lin Yu parece estar mais forte do que antes, e que a distância de força entre eles tinha ficado cada vez maior. O diretor Mu então vai até Lin Yu, o parabenizando por ele ter passado na avaliação. Então ele diz que a partir de agora Lin Yu é o novo membro da Academia Gênesis, e Lin Yu agradece o diretor Mu pela oportunidade. Um dos figurantes ao ver o diretor Mu falando com Lin Yu, ele comenta que a atitude do diretor em relação a ele parece um pouco estranha. Então ele diz que o diretor não foi nem sequer um pouco severo com Lin Yu, como ele tinha sido com os outros, e que além disso até os professores da faculdade estavam tratando Lin Yu como se fossem iguais. Então ele pergunta quem era exatamente esse Lin Yu. Momentos depois, Deus Bai estava conversando com Lin Yu, então ele pergunta por que Lin Yu não questionou ele sobre sua decisão de tê-lo colocado na Academia Gênesis, em vez de tê-lo colocado na Academia da Criação como ele fez com sua irmã. Mas Lin Yu sorri e fala que Deus Bai deve ter seus motivos para ter feito isso, e que ele acreditava que Deus Bai nunca faria nada para prejudicá-lo. Deus Bai então explica que existe um velho na Academia da Criação que tinha aceitado a irmã de Lin Yu como sua discípula, e ele diz que ela é a única discípula desse velho durante todo esse tempo, e que como ele já tinha aceitado a sua irmã, ele fará o melhor para treiná-la, e ele completa que todos os recursos da Academia Shunxen definitivamente seria direcionado para ela, e que não sobraria muita coisa para Lin Yu. Deus Bai finaliza dizendo que apesar de ele ter muitos recursos, sua experiência não é tão vasta quanto daquele velho, mas a Academia Gênesis tem uma coisa que era muito importante para Lin Yu, pois isso pode aumentar gradativamente a probabilidade de ascensão profissional durante sua terceira evolução. E Lin Yu pergunta se quando evolui a profissão para o terceiro nível, não se ganha pedras elementais, porém Deus Bai fala que se ganha duas coisas na Academia Gênesis, mas ele não fazia ideia de quais seriam elas.
Ele diz que também sabe que tem uma luz situada no núcleo da Academia Gênesis e que ela só será aberta em um horário específico. Mas Deus Bai fala que os professores não poderão ajudar Limoyu e que ele deve confiar em si próprio. Em outro local, próximo da praia, havia um grupo de figurantes acampando. Então um deles fala que Ling tinha dito que conheceu Limoyu no Desafios Eternos. Então um deles pergunta se Ling pode contar como foi que eles se conheceram. E Ling fala para todos prestarem bem atenção, pois ele vai dizer o que Limoyu fez no Desafios Eternos. Ele diz que todos sabem que lá tem um chefe de nível 55 chamado Deus Dragão da Toca da Terra. Então os figurantes confirmam. Então eles dizem que ouviram falar que esse chefe é super assustador. E Ling então responde que era isso mesmo, mas Limoyu sozinho mandou ele para a Terra do Pé junto. Galera, assim chegamos ao final desse vídeo. Lembrando que essa semana já vai ter mais um vídeo do Limoyu, pois na gringa só tinha saído um capítulo. Obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Peço que deixem um like e se inscrevam no canal. E que deixe um comentário falando se a gente deve continuar com nossa aventura. Isso ajuda muita gente a continuar produzindo nossos conteúdos. Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui. E até a próxima aventura.